Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo à quinta aula do curso gratuito de Integrando DevOps com a Power Platform. E nessa aula a gente vai criar o nosso primeiro pipeline, o pipeline de versionamento. Então aqui no Power Apps, o que nós iremos fazer? Bom, primeiro eu vou criar uma solution, tá? E eu não vou me adentrar no conceito de solution. Como eu falei na primeira aula introdutória, parto do pressuposto que você já tem um nível um pouco mais avançado de Power Platform e também de DevOps. Então, vou criar uma nova solution, vou chamar ela de aula curso, tá? Aula curso. Fornecedor, que vou colocar o padrão, versão, né? Deixar a versão aqui, sem mais opções, vou pedir para criar. Então ele vai criar uma nova solução para mim. Eu tenho essa solução aqui. E eu vou criar um simples aplicativo de tela no Power Apps, tá? Basicamente um canvas só com um nome lá. Então eu vou colocar aqui Canvas Curso, tá? Vou colocar aqui o nome Canvas Curso. E aqui eu vou puxar só um elemento para cá para poder exemplificar. Então, inserir aqui um rótulo de texto, né? Deixa eu aumentar um pouco a fonte. Meu app, tá? Vai ser apenas isso, apenas para exemplificar. Então, o aplicativo aqui, vou salvar, pedir para publicar ele agora, para a gente ter justamente, né, essa informação para conseguir integrar lá no versionar essa aplicação no DevOps, tá? Então, voltando aqui, informação importante de se obter, tá? Toda solution ela tem um nome de exibição e tem o nome interno, né? Você pode perceber que basicamente é o nome de exibição, né, que você criou a primeira vez, porém sem espaço, sem acento e tudo mais. Então aqui no caso ficou aula curso, certo? Lá no DevOps, então, a gente vai criar primeiro o nosso repos, tá? Então, tem algumas formas, né, de criar o repos aqui. Você pode integrar aqui com VS Code, né? Pode fazer via comando. E tem aqui embaixo, tá? Iniciar um main branch com o readme ou o gitignore, né? Então, do jeito que está aqui, tá? Eu vou pedir para adicionar como readme mesmo. Aqui você poderia selecionar um template, eu vou deixar do jeito default e vou dar um inicializar, tá? Então aqui agora ele já criou esse repositório, tá? E agora nós iremos no pipeline e criar o nosso primeiro pipeline, tá? Então create pipeline. Aqui eu vou pedir para usar o editor clássico. E nos templates aqui, eu vou selecionar aqui o nosso repositório, né, o Git, o Azure Repos, dou um continue. E aqui também eu não vou solicitar para ele iniciar com um template. Vou pedir para ele iniciar em branco, tá? Então aqui a gente tem a informação do pipeline, cujo qual a gente pode alterar. Então vou colocar aqui pipeline de versionamento, tá? Muito importante isso daqui, tá? O agent pool. Se você está na conta, tá, gratuita do DevOps, que é aquela de até 5 usuários, você está no ambiente de desenvolvimento, você não vai ter um agent instalado já no seu DevOps, tá? Geralmente, né, nas empresas, ela já tem um agent próprio, que é basicamente fica lá alocado num server e você seleciona aqui, eles vão te passar a especificação e você seleciona, tá? No caso das contas gratuitas, você precisa fazer essa solicitação para a Microsoft, tá?
Então eu vou deixar o link do Forms na descrição. Você vai entrar nesse Forms e preencher. Então, vou abrir uma nova guia aqui, ó, o Forms, tá? É exatamente esse Forms aqui. Você vai colocar qual o seu nome, qual o e-mail, né, que você, da sua conta Dev e etc. A sua organização no DevOps, como ele está pedindo, e se o seu projeto ele é privado ou público. Você envia, a Microsoft tem um SLA de até 2 dias para fazer essa liberação. Tá? Você recebe lá um e-mail falando que foi liberado, e a partir disso aí você tem um agent pool hospedado pela Microsoft que você consegue rodar seus pipelines, tá? Isso é muito importante. Sem isso, você vai precisar ter um agent pool próprio. E isso tem custo e tudo mais. Então, assim, se a sua empresa já não tem, né? Se tiver ok, é o cenário ideal. Mas se você tiver numa conta, assim como é uma conta dev, para treinar, possivelmente isso não terá de bate-pronto. Então, você tem que solicitar, tá? Aqui Bom, então aqui é onde você escolhe o agent pool, ok? Aqui é a parte do Ripples, tá? E aqui o nosso agent, tá? Vou colocar aqui, ó, o agent pool aqui também, tá? E vou colocar aqui o Windows 2019, certo? Aqui a gente, na parte de variables, a gente consegue criar variáveis para facilitar na criação do nosso pipeline, em vez de, às vezes, digitar de forma nominal o nome da solução e tudo mais, você pode vir aqui, né? Vou digitar aqui, ó, solution, tá? E vou colocar o nome da minha solução aqui, que é aula curso, tá? Dá um Ctrl C e vou dar um Ctrl V. Então agora essa informação ela está armazenada numa variável chamada solution. Então eu posso usar essa variável, tá? Aqui no meu pipeline. Bom, vamos adicionar nossa primeira etapa. Então eu clico no mais aqui e aqui eu vou digitar Power Platform, tá? Digitei Power Platform, ele traz tudo referente a Power Platform. Então aqui a gente vai instalar primeiro as ferramentas da Power Platform, tá? Aqui não tem muito, não tem necessidade de mexer em nada, tá? Por quê, né? Basicamente o DevOps usa um conceito ali de serverless, de container. Então toda vez que esse agent pool, né, ele for executar, ele vai iniciar uma máquina nova, vai instalar, vai fazer tudo, depois ele destrói, né? Então a cada execução ele faz isso. Isso é o conceito de Docker, de serverless, né? Bom, próximo passo, então, novamente aqui, ó, Power Platform. A gente vai colocar essa checagem aqui, ó. Essa checagem de autenticação, tá? Ela é muito importante, porque aqui a gente faz a primeira validação se a nossa conexão está toda certinha, né? Então, nós temos duas conexões, né? A default e a desenvolvedor. Então, eu vou fazer a conexão no meu ambiente de desenvolvedor. Inclusive, deixa eu... Ó, já fiz besteira aqui, né? Não era para ter criado aqui essa solução. Era para ter criado no ambiente de desenvolvedor. Deixa eu deletar essa solução. Ainda bem que eu bati o olho ali, eu me recordei. Ambiente dev, tá? Então, é aqui que eu tenho que criar a solução, no ambiente dev. Deixa ele carregar, beleza, nova solução. Mesma coisa, né? Aula, curso. Vou criar o mesmo ambiente aqui, a mesma solution, né? Vou colocar o default, ok. Dom criar. Criou, beleza. Vou inserir aqui um canvas. App curso. Vou deixar assim, app curso.
Lembrando, né, dentro da solution, dentro da solução, ali você pode ter variáveis de ambiente, você pode ter apps, virtual agent, chatbots, né, pode ter fluxos do automation. Então, assim, a solution ela vai engasopar tudo isso, né? Em uma única, é como um conceito de pasta, é como se eu estivesse jogando tudo dentro de uma pasta, tá? Então aqui novamente só vou puxar um rótulo para cá para recriar rapidinho, colocar fonte 50, app do curso, somente isso. Vou dar um salvar, vou publicar. Então tá aqui o nosso app criado no nosso ambiente de dev. No DevOps, voltando para o DevOps, então, usando essa etapa de verificação, né, quem sou eu para fazer uma conexão no ambiente, eu vou usar aqui a conexão com o ambiente desenvolvedor. Nós criamos duas conexões. E a minha solution está no meu ambiente de desenvolvedor. Então, é aqui que eu quero fazer essa minha validação. Agora, nós iremos adicionar mais uma etapa Power Platform, o Export Solution, tá? Ou seja, nós iremos então agora exportar essa solução, tá? Aqui a gente poderia mudar o display name, tá? Mas irei deixar. E aqui a nossa conexão, ok? Nossa conexão com o ambiente de desenvolvedor. E aqui a gente vai colocar o nome da nossa solution. Porém, lembrando, a nossa solution ela já está dentro de uma variável. Então, só preciso chamar essa variável, tá? Posso até copiar aqui o nome da variável. E como a gente referencia uma variável aqui no Azure DevOps? Super simples. Cifrão, entre parênteses, o nome da variável, tá? Então, assim agora, então essa minha solução, ela tá dinâmica, tá dentro de uma variável, tá? E aqui, aonde eu quero fazer esse export, tá? Esse export eu vou fazer no stage, tá? No stage aqui do meu pipeline. Então aqui basicamente eu estou pedindo para ele salvar essa minha solution que ele está exportando para o meu ambiente de stage aqui, tá? E aí barra, né, a variável, tá? Underline o image. Por quê? Eu quero fazer o export do ambiente não gerenciado, tá? Eu vou até colocar aqui em cima, ó, ambiente não gerenciado, tá? Aqui, ó, Export Solution, Unemage, tá? Por quê? Porque, né, novamente, não vou me aprofundar nesse conceito, mas nós temos a solution gerenciada e não gerenciada. Nesse caso, inclusive, olha só que interessante, eu posso clonar essa task, tá? Clonei, gerei uma cópia dela, e eu também vou fazer o export do ambiente gerenciado, tá? Então, vou fazer o versionamento dos meus dois ambientes. E aqui, então, na minha string, eu vou mudar aqui para gerenciado. E aqui, ó, exportar a solution gerenciada, certo? Então, eu já vou, em um pipeline só, eu vou fazer o versionamento da solution gerenciada e da solution não gerenciada. Próximo passo agora, adicionar uma nova etapa, Power Platform, estou escrevendo tudo errado, Farm Unpack Solution, tá? Agora eu vou pegar essa solução, né, descompactar ela vem zipada, né? Vou descompactar e aí sim jogar esses arquivos para dentro do meu repositório, do meu repos. Então aqui vou deixar um manager
O solution file, tá? Solution file, no caso, é esse mesmo caminho, tá? Aqui é onde eu joguei o arquivo e agora aqui é onde eu vou pegar o arquivo. É exatamente o mesmo caminho. E na minha pasta, né? Qual que é a pasta que eu quero que esse arquivo ele seja gerado? Então aqui eu vou dar o seguinte nome. A minha solution, né? Deixa eu colocar aqui o cifrão. A minha solution mais o Nemege, para identificar ali qual que é o gerenciado, qual que não é o gerenciado, tá? E agora eu vou clonar essa task, porque agora eu vou fazer um pack do meu gerenciado, tá? Mesma coisa aqui no meu output file, eu vou apenas mudar aqui para o gerenciado, e aqui também no nome eu vou deixar o gerenciado, tá? E aí, aqui no tipo de solução, eu vou setar aqui para o gerenciado, tá? Após isso, nós iremos publicar o artefato. Então, vamos puxar uma etapa aqui de Publish Build Artifacts, tá? Aqui, o caminho, eu só vou deixar um ponto, que aí eu estou falando para ele, estou especificando o que eu quero na raiz. O Artifact Name deixa drop do mesmo jeito. E aqui não muda nada, a única coisa é no caminho, tá? E o próximo passo, tá? Que aí a gente vai puxar um command line script aqui. E aí a gente vai colar um script aqui dentro, tá? Fazendo os comandos do Git. Eu vou deixar esse script também na descrição do vídeo e comentado o que cada linha faz, tá? Porém, aqui eu não vou me adentrar muito no detalhe, eu já vou deixar na descrição ali comentadinho o que cada linha faz. E tem a documentação do Git para você aprender e entender os comandos. Então, você vai pegar na descrição esses comandos que eu deixei e vai colar aqui dentro. Ou então copia aqui, né, dá um pause e copia aqui na tela. Deixa eu eliminar esses espaços excedentes aqui que ele gerou. Ok. Ok. E ok. Então, basicamente, aqui eu estou setando, né, o e-mail de quem está modificando, o nome, né, de quem está fazendo essa modificação, etc. Depois estou comitando aqui, né. Então, basicamente, são esses comandos que eu estou dando dentro do Ripples, tá? Então, tudo certo, tá? Aqui agora a gente tem o nosso primeiro pipeline de versionamento. Antes de executar nosso script, tá? A gente precisa ativar uma pequena opção aqui no Agent Job, tá? Que esse parâmetro aqui, ó, no Additional Options, tá? Você permite aqui a execução de scripts. Por quê? Aqui é um script, então, se essa opção não tiver habilitada, ele vai dar um erro, certo? Então, agora, o que nós iremos fazer? Iremos pedir para executar nosso pipeline. E aqui, no nosso Agent Job, vamos observar o que vai acontecer. E finalizou a execução. Olha só, ele percorreu etapa por etapa. Aqui se a gente clicar, a gente consegue ver o histórico do que ele fez, do que ele executou, né? Aqui fazendo a validação do meu ambiente, né? Fazendo o primeiro export, o segundo export, aí depois um pack, né? Fazendo a publicação, executando o command line e tudo mais, tá? Então, teve sucesso. Aqui nós temos, ó, o artefato, um artefato publicado e um consumido, porque a gente já deu
ali o commit, tá? Mas basicamente aqui nós temos o zip, a gente poderia baixar esse artefato, tá? Mas aí, dentro do Ripples agora, olha só que legal, ele criou a solution, né, a gerenciada e a não gerenciada. Dentro da solution temos aqui os arquivos referentes, ó, o msapp e tudo mais, certo? E agora, se eu vier aqui no Power Apps, abrir novamente, fazer uma alteração e rodar esse pipeline novamente, ele vai comparar esses arquivos e vai pegar aquilo que estava diferente e vai versionar, certo? Eu não vou entrar no detalhe aqui agora de triggers, de agendamentos, porque isso ficará para aula 7 ou 8, se eu não me engano, né? Não, para aula 7, que é a aula destinada somente a essa questão de triggers e agendamentos. Ok? Então, na próxima aula, agora a gente vai aprender a criar um pipeline para pegar essa solution e fazer o deploy no ambiente de produção, certo? Então, vejo você na próxima aula.